Bom dia a todas as pessoas aqui presentes e também a quem nos segue através da página do Facebook da SIC. Em nome da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, damos as boas-vindas à cerimónia de lançamento do curso de pós-graduação sobre mutilação genital feminina. Começamos por dar a palavra a Rui Santana, diretor em substituição da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Bom, antes de mais, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à Universidade Nova de Lisboa e à Escola Nacional de Saúde Pública. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a Dra. Rosa Monteiro, a Diretora-Geral da Saúde e membro do Conselho de Escola também da nossa Escola Nacional de Saúde Pública, a Dra. Graça Freitas, que ainda não está aqui presente, mas fica também o nosso cumprimento e a nossa saudação. Ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valtejo, Dr. Luís Pisco, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Dra. Sandra Ribeiro, e em representação do Alto Comissariado para as Migrações, Dra. Vera Fonseca. Deixem-me saudar-vos, dar-vos as boas-vindas à Escola Nacional de Saúde Pública. É com muito agrado que recebemos, portanto, esta cerimónia inaugural e, sobretudo, o lançamento desta pós-graduação sobre mutilação genital feminina. A Escola Nacional de Saúde Pública, no seu ADN e desde sempre, foi um sistema aberto à comunidade. E, portanto, foi com bastante naturalidade que nos associámos a um conjunto de organizações para a organização e para a realização desta mesma pós-graduação. Desde sempre, nós desenvolvemos as nossas atividades de ensino, investigação e serviços em conjunto com a comunidade e para a comunidade. Só faz sentido nós fazermos a nossa investigação, naturalmente devolvermos esse conhecimento para o melhor processo de tomada de decisão. E, portanto, esta nossa iniciativa vai um pouco nesse sentido. Gostaria de começar por agradecer, então, também às nossas entidades parceiras o facto de confiarem na Escola Nacional de Saúde Pública para a elaboração desta importante pós-graduação. Internamente também agradecer, em especial à professora Andreia Leite, à doutora Margarida Paixão e também aos serviços da escola, que também são importantes para que tudo corra dentro da melhor forma na organização desta pós-graduação. Gostaria só de voltar aqui um bocadinho atrás e até um pouco no meu percurso e dizer-vos que um dos primeiros trabalhos que fiz como consultor do Banco Mundial foi os PERs, os Public Expenditure Review, ou seja, a revisão das despesas públicas de alguns países. Um desses países que eu tive a oportunidade de trabalhar foi na Guiné-Bissau. Portanto, estes mesmos relatórios que têm que ser feitos têm uma incidência sobretudo económica e financeira, mas têm sempre também um enquadramento que vai um pouco fazer a caracterização daquilo que é o espectro de evolução epidemiológica de cada um dos países. E foi aí que eu tive este primeiro contacto também com a realidade, de uma forma mais conhecedora. E isto levou-me, sobretudo, aqui a ter uma interpretação muito daquilo que é o significado da própria saúde pública. Isto é um problema que é multidimensional, é cultural, é social, tem a ver muito com a saúde, naturalmente, com a componente epidemiológica, com as crenças, com a cultura, e, portanto, é um verdadeiro problema de saúde pública. E daí fazer todo o sentido, portanto, dar início e tentar, de alguma forma aqui, abordar de uma forma sistemática, estruturada e organizada esta problemática. A minha última palavra desta minha curta intervenção vai naturalmente para os alunos desta pós-graduação. Portanto, desejar-vos, como é óbvio, as maiores felicidades durante este percurso aqui, deste curto percurso que com certeza vão ter aqui na escola, mas ao mesmo tempo aproveitem, portanto, não só o corpo multidisciplinar que nós temos dos nossos docentes, os preletores que com certeza estão convidados, mas sobretudo também a rede de contactos que com certeza aqui vão naturalmente estabelecer
de forma a que esta pós-graduação não seja apenas um programa formativo, mas seja também um programa de intervenção na comunidade de uma forma mais organizada, estruturada e onde os diferentes intervenientes que respondem a este tipo de problema possam encontrar aqui um espaço comum que de alguma forma para o futuro permita essa resposta mais estruturada e organizada a este problema que todos reconhecemos. Portanto, sejam muito bem-vindos, muito boa sorte. Temos muito boas expectativas, naturalmente, sobre o sucesso desta nossa formação. Muito obrigado e muito bem-vindo. Muito agradecemos a sua intervenção, Sr. Professor. Seguimos com a intervenção da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar e agradecer a simpática organização aqui na Escola Nacional de Saúde Pública, ao professor Rui Santana e a toda a sua equipa pelo relançamento desta pós-graduação, depois de um período mais crítico que não pôde tornar-se efetiva pelos motivos que já sabemos, mas também que a escola tem sido uma parceira estratégica no tratamento destes temas. Ainda há poucos meses aqui estivemos também no lançamento da pequena subvenção dos projetos das organizações da sociedade civil que estão no terreno a trabalhar sobre estas matérias e, portanto, muito obrigada à escola e a todos os seus profissionais, corpo docente. Quero também cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, a doutora Sandra Ribeiro, e toda a sua equipa, que também promove esta pós-graduação e organizou este encontro. Ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Ivaldo Terge, nosso parceiro desde o primeiro momento neste programa Práticas Saudáveis, Dr. Luís Fisco. Também ao vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações, Dr. José Reis, parceiro também desde o primeiro momento do projeto Práticas Saudáveis. Saúde ainda, também de forma muito especial, o delegado de Saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valtejo, o Dr. António Carlos Silva, que nas suas várias vestes tem sido realmente uma figura de destaque no maior conhecimento e numa intervenção muito eficaz neste domínio da prevenção e combate à mutilação genital feminina, e também a senhora coordenadora científica da pós-graduação, a professora Andréa Leite, muito obrigada pela gentileza deste trabalho, a jornalista da Lusa, Sofia Branco, que tem-nos trazido ao longo dos anos, e recordo-me dos seus primeiros trabalhos que eu conheci sobre este tema da mutilação genital feminina noutros paradais, mas que nos permitiu compreender e interpretar melhor este fenómeno complexo que, obviamente, hoje é considerado um crime, mas temos de o entender na sua complexidade e dimensão também antropológica para melhor o prevenir. Todas as pessoas que nos seguem digitalmente, mas uma palavra muito especial a todas e todos os profissionais que integram esta edição da pós-graduação. Realmente e é com vocês que temos de trabalhar e agradeço muito esta disponibilidade e o empenho para sabermos mais como intervir, como interpretar daquilo que é o contacto direto e imediato com as mulheres potencialmente e com as pessoas de grupos afetados por esta prática, mas como melhor conseguiremos preveni-la e prestar o apoio necessário, compreensível, interpretativo e eficaz, evidentemente, às pessoas, às mulheres, às meninas que são impactadas por esta prática que evidentemente viola, e por isso também assinalamos neste dia como uma coincidência feliz o relançamento desta pós-graduação, mas como dizia, esta prática viola de forma severa os direitos humanos das raparigas, das meninas e das mulheres, e é por isso também que aqui nos juntamos hoje. É realmente uma grave violação de direitos humanos e temos de enfrentar
tudo aquilo que é um complexo, digamos, de fatores que costumam ser abocados até de uma abordagem mais paternalista relativamente a estas práticas e que inscreve precisamente uma lógica de relativismo cultural. Estamos a tratar de um tema suficientemente grave para colocarmos esta linha de intransigência absoluta, porque aquilo que está em causa é a violação, de facto, da dignidade das meninas e das raparigas e das mulheres, com impactos gravíssimos na sua saúde física, psicológica, na sua dignidade plena e nos seus direitos de forma global e abrangente. E esta prática, a mutilação genital feminina, que está também associada a outras práticas tradicionais nefastas, como os casamentos precoces forçados e infantis, tem sido realmente considerada como uma forma de violência contra as mulheres, e inscrita nos principais documentos e referenciais internacionais, precisamente como uma forma de violência, mas um domínio que, por estar associado também às dimensões da sexualidade ou das sexualidades, tem sido envolto num conjunto de tabus, pouco conhecimento e também, obviamente, um conjunto de processos de silenciamento das próprias vítimas. E é isso que queremos trabalhar cada vez de forma mais profissional. Temos vindo a garantir, parece-nos, uma maior mobilização e reconhecimento social deste problema, desta prática. E esta crescente mobilização tem resultado, de facto, da forma como os principais instrumentos jurídicos internacionais já têm tratado. Falo, por exemplo, da Convenção de Istambul, que a considera e integra no tal conjunto de formas de violência contra as mulheres e que permitiu, em termos jurídicos, por exemplo, o reconhecimento da MGF como crime autónomo, também na nossa legislação desde 2015. E um recente estudo, por exemplo, do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, tem indicado, vou aqui beber um bocadinho de água, desculpem, tem indicado o risco crescente desta prática no contexto europeu, precisamente estou no sítio certo, na escola de saúde pública. Mas, como eu dizia, portanto, o risco que resulta da intensificação dos fluxos migratórios. E, portanto, aquilo que nós temos pretendido é uma abordagem deste tema que não seja estigmatizante e que não seja, no fundo, também aqui produtora de intervenções que resultem hostis ou que sinalizem certas comunidades, o que dá origem, por exemplo, ao despontar de discursos de ódio e muitas vezes até de algumas situações de interpretações xenófobas associadas à divulgação da informação acerca desta prática, e por isso também no programa de hoje vamos ter aqui um debate sobre como comunicar sobre a MGF. Bom, para vos fazer um rápido enquadramento daquilo que temos feito, de facto nós integramos o combate às práticas tradicionais nefastas na nossa Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, e que tem 3 planos de ação. Um deles é o plano global, digamos assim, que integra combate a todas as formas de violência contra as mulheres, e portanto quisemos precisamente dar este lugar central ao combate à MGF, este lugar central naquilo que são as políticas públicas de combate à violência e evitar algum até lugar periférico e mesmo exótico que era colocado este tema, como qualquer coisa que acontecia a um conjunto de meninas e mulheres de outros grupos sociais circunscritos a alguns territórios e a alguns grupos étnico-raciais. Portanto, quisemos efetivamente dar-lhe esta dignidade, integrando o combate às práticas tradicionais nefastas na nossa estratégia e, portanto, no plano de ação de prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica. E criámos em 2018 um programa um projeto piloto, que é hoje um programa enquadrador da nossa ação neste domínio, que efetivamente fez a aposta de ancorar esta intervenção
na saúde, por reconhecer o papel fundamental e decisivo de profissionais de saúde, não só, digamos assim, no reconhecimento, na identificação, na sinalização de situações, mas numa lógica de respeito e de perspectiva de saúde plena das meninas e das mulheres e, portanto, reconhecendo o trabalho destes profissionais, que já acontecia no terreno em alguns territórios que eram os de prevalência destas práticas, mas criar aqui uma rede de profissionais de massa crítica, de intervenção, que permitisse partilha e que permitisse também um trabalho no domínio da saúde pública, junto também daquilo que, por exemplo, é o trabalho de proximidade com a educação, com as escolas, mas também com as organizações da sociedade civil. Chamamos de práticas saudáveis para contrariar precisamente a ideia e a realidade das práticas nefastas, e este trabalho foi muito importante, um trabalho que montámos aqui numa parceria, que agradeço sempre, com a Administração Regional de Saúde Lisboa e Val do Tejo, que foi decisiva na mobilização destes ACES. Começámos com 5 ACES, hoje são 10, e que trabalham na partilha realmente de recursos e num trabalho muito articulado com as ONGs, com as CPCJs, com os hospitais e, portanto, também, como dizia, com os órgãos de polícia criminal, com os tribunais, com o Ministério Público, e vocês que estão no terreno bem sabem quanto estas redes são importantes para uma intervenção mais integrada e mais capaz neste domínio. E desde esta altura, especialmente sentida em 2019, nós temos vindo a registrar um aumento do número de registros e de sinalizações de MGF que passou para o dobro. E, portanto, nós interpretamos este aumento com o aumento da capacidade, porque assim também são os ecos que nos chegam, a interpretação que nos chegam dos profissionais, a maior capacidade de diagnóstico, portanto, da mutilação. Nós tínhamos uma média de 60 registros por ano, até 2019, e a partir de 2019 passámos a ter nesse ano 129 registros, em 2020 101, e em 2021 já temos 119 casos registados até outubro deste ano. É preciso, é fundamental interpretar estes números e também na comunicação destes números evitar as tais situações de desinformação que alimentam e que alicerçam discursos xenófobos e de ódio. E por isso também esta formação será tão importante e tão estratégica. Mas apostamos também no apoio às organizações da sociedade civil, estimulando a parceria e a articulação do seu trabalho com estas equipas de profissionais de saúde e de educação, com um financiamento que era um prémio, existia de facto um prémio para projetos e criámos e transformámos numa linha de apoio, uma pequena subvenção atribuída pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que financia projetos destas ONGs. Temos vindo a aumentar o montante deste apoio, estamos nos 60 mil euros, que apoiam neste momento 9 projetos que são absolutamente estruturantes nesta intervenção territorial, muito ancorada e muito potenciadora de mais conhecimento, mais informação e mais ligação, digamos assim, maior ligação às próprias comunidades. Também o trabalho com outros setores é decisivo e disso tem resultado, digamos, novos modelos, novas ferramentas, como é o caso do modelo de sinalização e proteção de potenciais vítimas de MGF ou de casamentos infantis precoces e forçados em Portugal e em viagem, que foi produzido numa parceria entre CID e o SEF. E o investimento na formação, na capacitação profissionais de todos os setores a nível nacional, hoje em dia com a nova realidade também da instalação de pessoas, por exemplo, querentes de asilo, refugiadas, migrantes, em todo o nosso país. Este não é apenas um tema que possamos circunscrever à área ou à região da Grande Lisboa. E, portanto, este trabalho de capacitação de profissionais tem sido feito por todo o país, quer através das linhas de financiamento
da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, através do POLISE, dos fundos do PT 2020, mas também através das várias edições da pós-graduação, nomeadamente a última que houve e que aconteceu na Escola de Saúde, na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, e dizer-vos que desde 2018 já formámos cerca de 6 mil profissionais, que é um número muito significativo e que muito nos apraz registar e considerar, porque é mesmo este o caminho para uma maior e mais eficaz intervenção. E, portanto, estas pós-graduações e esta pós-graduação na Escola Nacional de Saúde Pública, nós desenhámos-la a partir de 2019, quando dirigi este convite, este desafio à equipa, através da professora Carla Nunes, e de facto o objetivo era centralizar aqui na Escola Nacional de Saúde Pública também a produção de conhecimento e o estímulo à produção de mais conhecimento, mais investigação científica em torno destes temas e, portanto, agradeço muito esta disponibilidade, este interesse e confio muito no futuro deste trabalho que agora se inicia. De facto, devia ter se iniciado em 2020, mas pelas razões que conhecemos não foi possível. Temos também apostado em campanhas que no fundo podem também aqui visualizar e que temos colocado, por exemplo, nos períodos de férias letivas nos aeroportos, a propósito e de forma a prevenir as situações de viagem a estes países de origem destas meninas e destas mulheres, no sentido de lembrar e de sinalizar este crime, e portanto estas campanhas têm sido realizadas também com participação desta rede de parceiros e também das organizações da sociedade civil, obviamente, e só para concluir, também temos novas ferramentas e digamos assim, novas equipas que todas em conjunto constituímos um puzzle mais complexo, mais interessante nesta intervenção, neste fenómeno complexo, e que tem a ver com a criação pelo Alto Comissariado para as Migrações, em parceria com a CID, mas nos seus Centros Nacionais de Apoio a Migrantes, de gabinetes de apoio à vítima, ou às vítimas. O principal objetivo é o apoio a vítimas de violência doméstica e também a vítimas de práticas tradicionais nefastas, aproveitando o facto destes Centros Nacionais serem uma espécie, para quem não conhece, de lojas de cidadão para pessoas migrantes, que são naturalmente utilizadas para o tratamento de um conjunto de necessidades que as pessoas migrantes têm, que as mulheres migrantes também têm, e portanto a localização nestes CNAIMs, destes gabinetes que estão implementados pela APF, por equipas especializadas com técnicas de apoio à vítima, será também estratégico, parece-nos, na detecção e no apoio e depois no posterior encaminhamento de situações que possam ali também surgir de mulheres ou crianças vítimas de práticas tradicionais nefastas. Só para referir que é mais um instrumento nesta cadeia e neste puzzle que tem este conjunto de peças. E, portanto, a nossa responsabilidade, e é coletiva, de facto, é enorme no desvendamento deste crime, que o é, numa intervenção, como eu dizia, que não seja e que não resulte hostil, nem estigmatizante, mas que seja eficaz no apoio que presta e também na prevenção que permitirá fazer. Isto para, de facto, sermos um Estado cada vez mais concretizador do verdadeiro ideal do Estado de Direitos Humanos. Muito obrigada pela vossa atenção e que seja um curso com muito sucesso. Bom trabalho. Muito obrigada pelas suas palavras. Senhora Secretária de Estado, vamos agora ouvir a jornalista Sofia Branco sobre o papel da comunicação social no combate à mutilação genital feminina. Muito bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite, agradeço à Escola Nacional de Saúde Pública
oportunidade, mas como sei que foi uma sugestão da senhora secretária de Estado, também não posso deixar de agradecer por se lembrar sempre de mim para estas coisas. Agradeço muito, é um tema que me é muito caro, tal como disse, sei disso, e portanto é um gosto estar aqui convosco, é um gosto também saudar a existência desta pós-graduação. Eu acho que a produção de conhecimento sobre este tema ainda pode crescer muito, aumentar muito, e portanto é importantíssimo que a Escola Nacional de Saúde Pública tenha esse desiderato, digamos assim. Eu vou falar de uma forma muito informal sobre como comunicar este fenómeno. Estava agora até a ver o telemóvel para me lembrar exatamente qual foi a primeira coisa que escrevi sobre isto. 4 de agosto de 2002 foi a data em que o Jornal Público fez uma coisa extraordinária, que foi não só uma capa totalmente dedicada, toda com um desenho alusivo à mutilação genital feminina, como me deu, eu já explico esta questão do mudar, como me deu na altura, acho que 10 páginas de um jornal em papel, 10 páginas, para falar de um assunto. Portanto, esse primeiro artigo tinha 60.000 caracteres, não sei se vocês têm a noção, mas isto é imenso. Não se faz já, hoje já não existe isto. E na altura também já havia online, eu aliás trabalhava no online, isso também é uma das coisas curiosas. Eu tinha 2 anos de profissão, tinha acabado de sair da faculdade, na altura já não havia empregos nos jornais, digamos assim, mas como os jornais estavam todos a criar os sites em paralelo, não é? Os online, como se dizia na altura, os mais novos iam trabalhar para aí. Portanto, eu trabalhava, sei lá, eu fazia turnos de 8 horas e trabalhava entre os Estados Unidos, o Afeganistão, Israel e a Palestina, enfim, corria de uns assuntos para os outros. E apesar de gostar dessa rapidez e desse ritmo, e trabalho hoje numa agência de notícias, é uma coisa, eu gosto da notícia, mas a notícia é de facto muito poucas vezes, muito pouco aprofundada, não é? E portanto tive sempre essa necessidade de fazer trabalhos mais demorados, digamos assim. Isto é o caso da mutilação genital feminina em Portugal, da notícia sobre a mutilação genital feminina em Portugal, é paradigmático a vários níveis. Eu dou nas minhas aulas, também com propriedade, porque de facto fui autora desses primeiros trabalhos, não é? Mas é muito paradigmático porque é um fenómeno altamente complexo, em que o jornalismo, no caso português em agosto de 2002, o jornalismo fez uma das suas principais missões, que é desocultar, ou seja, falar de coisas de que não se falava, sobre as quais tínhamos muito pouco conhecimento, para não dizer nenhum, e que não estavam em cima da mesa, digamos assim, não estavam em debate, era tabu para a comunidade que aqui vivia, já em agosto de 2002, com essa realidade, ou seja, com essa prática, e portanto tornava muito difícil e desafiante a sua cobertura, digamos assim. Por outro lado, era um tema tão complexo e tão sensível já na altura. Não se esqueçam que agosto de 2002 não é sequer um ano depois dos atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, o que quer dizer que tudo o que tinha a ver com o Islão, minimamente, era uma coisa que, quer dizer, tinha, na minha perspectiva de jornalista responsável, que ser trabalhado com muitas pinças, não é? E podia ser altamente prejudicial à discriminação de uma determinada comunidade. A mutilação genital feminina, não tendo nada a ver com o Islão de base, obviamente está relacionada com o Islão hoje em dia. Então, temos que separar as coisas. Uma coisa é dizer o Islão não diz nada sobre a mutilação genital feminina, outra coisa é reconhecer que no espaço, sobretudo do continente africano, a prática é muito enraizada em países onde o Islão é dominante e, portanto, temos que perceber isto. Um ano depois dos atentados terroristas era de facto muito difícil trabalhar este assunto, tendo presente que eu não queria, nunca quis, não é uma coisa que eu faça nos meus trabalhos, atingir ninguém em particular, não é? Apontar o dedo a determinadas pessoas. Acho que não é assim que se pode transformar a sociedade, não é? Nós temos que conhecer as coisas, ter o máximo de conhecimento sobre as coisas possível,
para de facto as modificar, isto sem deixar de dizer, obviamente nunca deixei de dizer aquilo que acho sobre o assunto, não é? É uma violação de direitos humanos, ponto, mas isso não quer dizer que eu não tenha que perceber a posição do outro, ainda que ele seja o perpetrador, no caso, pensar em fanatecas ou aquilo, não é? O nome que na Guiné-Bissau se dá às esquizadores, que muda de país para país, mas eu tenho que perceber o que é que está ali, qual é a motivação, porque é que as pessoas fazem aquilo. Eu lembro, por exemplo, eu demorei para fazer esse artigo, só para perceberem também quanto isto hoje não é fácil, ou cada vez mais difícil. Eu demorei para escrever aquele primeiro artigo de agosto de 2002, mais ou menos 4 meses. Portanto, eu estive 4 meses a trabalhar em paralelo a turnos de 8 horas de online, nunca substituindo, isso que fique claro, portanto, a mais, num tema desta complexidade. Porque queria, como é óbvio, né? Ninguém me pediu. Aliás, eu não falei do tema a ninguém, que é outra das coisas que também é importante. O segredo é a alma do jornalismo. Mesmo mesmo e sobretudo entre os jornalistas. Os jornalistas são muito. nunca digam segredos aos jornalistas, efetivamente. É por isso que existe o off the record, mas mesmo o off the record é preciso ter muita confiança, porque nós temos, de facto, nós comunicamos, não é? E temos tendência para comunicar, pronto, com quem estamos a falar, não é? E portanto não é, estou assim um bocadinho a brincar, mas levem mais ou menos a sério. Segredos com os jornalistas é uma coisa que, ou seja, alguém me dizer, está ali um assunto tão interessante, não é para guardar segredos. E portanto era preciso, na altura eu quis fazer aquilo sozinha, mas, porém, e isso também é um caso que eu dou nas aulas por causa disso, a dada altura eu senti-me bastante experiente, como eu vos disse, tinha 2 anos de profissão, porque o assunto era de facto muito complexo e eu vi-me na altura, bem para a frente, quase ao fim desses 4 meses, portanto, na perspectiva de, fui mais ou menos convidada, vamos pôr isto entre aspas, por uma esquizadora que vivia em Portugal, a ver uma mutilação. Ninguém está a dizer que isto ia mesmo acontecer. Não vos sei dizer, está bem? Eu estou a dizer que a senhora me disse. Ela perguntou-me se eu queria ir ver uma. Eu escrevi isto. Aquela pergunta para mim foi o fim do trabalho, não é? Para já porque eu não ia... mas isto é um dilema ético, não é? E vocês, se pensarem bem no jornalismo que veem hoje, há quem dê outro passo. Há muito quem dê outro passo, quem cruza esta linha, diga, então vamos lá, e vamos ver, não é? Eu acho que é uma linha que não se pode cruzar por 2 razões. Atenção que isto não é uma regra, não é? Isto é a ética de cada um, mas eu não posso dizer assim, todas as outras situações não respeitam a ética, não posso fazer isso, não, depende muito dos casos. A minha ética diz que eu tenho um contrato com a pessoa com quem falo, independentemente dela perceber o que é um jornalista ou não, e aliás tenho ainda um contrato maior se ela não perceber, que eu acho que era o caso, ainda por cima, não é? Porque são pessoas que têm muito pouca escolaridade, muitas vezes, não é? Não sei se ela tinha noção de que estava a dizer aquilo uma jornalista, percebem o que quer dizer? E não sei, não posso ter a certeza se ela tinha noção de que aquilo era crime em Portugal naquela altura. Agosto de 2002, está bem? Não é hoje. O jornalista tem e a cautelar que a pessoa com quem está a falar está consciente do que está a fazer. Isto não é só... nós não falamos com pessoas que estejam, ou não devemos, eu não falo, mas há quem fale, mas nós não devemos falar com pessoas que estão perturbadas emocionalmente, por exemplo, como vimos nos incêndios de Pedrógão, enfim, em certos acidentes cá por aí, os jornalistas vão para cima das pessoas perguntar como é que se sentem lá, isso é inenarrável. A pessoa não está em condições de prestar declarações. E, portanto, eu ali achei que era... E, além do mais, colocava-me a mim cidadã, agora, numa posição muito difícil. Eu sou jornalista, mas sou cidadã. Tinha que tomar a decisão de, supostamente, não é? Começar um caminho de ir assistir a uma coisa que eu sabia que era crime, independentemente daquela pessoa saber ou não saber, mas eu sabia que era, para contar uma história. E, portanto, a pergunta naquela altura foi, eu preciso disto. E eu não precisava. A verdade é que eu não precisava de ir ver aquilo. Ou seja, eu contei em 60 mil caracteres tudo o que havia para contar na altura sobre a mutilação. E
enfim, essa investigação, porque aquilo é, na verdade, uma investigação, essa investigação produziu impacto. E isso é outra das coisas que o jornalismo procura e deve procurar, impacto no sentido de transformar a sociedade, não é? Isso é, na minha perspectiva, aquilo a que um jornalista mais pode almejar, é com aquilo que escreve, fazer com que os outros atores sociais debatam o assunto e façam coisas, mudem coisas, não é? Nomeadamente. O que é que aconteceu naquela altura? Aconteceu que o tema entrou na agenda, onde não estava, nomeadamente na agenda política, e a uma velocidade incrível, isso há que dizer. Ou seja, naquela altura, e estamos a falar do governo do Durão Barroso, na altura, entrou por todos os partidos, pelo governo adentro, pelo Presidente da República. Aquilo foi um tema que incomodou, notou-se isso, os poderes públicos, e causou reação, e isso foi absolutamente extraordinário. Qual é o desafio a partir daí, quando se comunica isto desta forma, com uma capa de jornal, que é muito, não sei se lembram na altura, mas era muito bonita mesmo. Ganhou prémios, aliás, essa capa. Uma capa, o que é que se faz? Faz-se uma coisa que o jornalismo deve privilegiar, que é o follow-up, aquilo que nós chamamos de follow-up. Não é? Nós temos que continuar a acompanhar os assuntos para os manter na agenda, sobretudo se achamos que, enfim, que há matéria para os acompanhar e não os deixar cair, porque muitas vezes nós tratamos do assunto e depois já pronto, então já está e vamos à nossa vida para outro, saltamos para outro tema, não é? Isso também foi extraordinário em Portugal, porque o tema incomodou não só os poderes públicos, mas os jornalistas, os outros, que não eu e que não o jornal público, não é? Isso foi extraordinário, ou seja, houve um acompanhamento dos outros jornalistas em relação ao trabalho que eu já tinha feito, portanto, em televisão, em rádio, enfim, toda uma dimensão, ganhou uma dimensão bastante grande. Com alguns problemas, sim. Não foi tão rigoroso como eu gostava. Como eu vos disse, eu tive mesmo muito por todas aquelas razões. Um ano depois dos atentados terroristas, eu li aqueles textos milhares de vezes, a pensar nas melhores palavras para ali abordar a questão do Islão e separá-la da mutilação, explicar que eu fui ler o Alcorão, eu na altura estava a aprender árabe, falei com o meu professor de árabe, eu certifiquei-me de tudo aquilo que eu estava a dizer sobre uma religião que estava na agenda, não é? Naquela altura, e com um potencial discriminatório de uma comunidade, na altura 50 mil pessoas, era disso que estamos a falar, a comunidade guineense nessa altura tinha 50 mil pessoas, e em Portugal essa era a comunidade que não é, hoje não é, hoje é completamente diferente, hoje temos pessoas de todo lado, e não estamos a escrever sobre a mutilação num quadro em que há pessoas do Sudão, da Somália, da Eritreia, há refugiados, que não tem nada a ver o país com o de 2002. Em 2002 estávamos a falar da Guiné-Bissau, que é um país que fala português, não é só um país que fala português, é uma ex-colónia. E tudo isto levantava questões muito particulares. E, portanto, foi difícil depois ver certas peças, nomeadamente televisivas, onde às vezes o imediatismo e a pressa com que se fazem as coisas prejudicam o rigor, é verdade. Isto é uma generalização, há muito bom jornalismo feito em televisão, evidentemente, mas em que se dizia os muçulmanos, não é? Que era uma coisa que eu ficava doente porque tinha gasto milhares de caracteres a explicar que na Guiné-Bissau nem sequer há muçulmanos no sentido mais básico do termo, há islamizados. Os guineenses são animistas de base e cruzam isso com outras religiões, o que faz toda a diferença quando estamos a falar de práticas ancestrais como esta, não é? Portanto, o Islão chegou à Guiné depois daquelas pessoas já serem religiosas e crentes de uma diversidade incrível. Portanto, não é a mesma coisa que falar de um país que foi islâmico toda a vida, pronto, para fazermos assim uma comparação. E, portanto, aí o jornalismo foi um bocadinho, em alguns aspectos, sensacionalista, que é sempre aquela coisa difícil, mas houve também bons trabalhos, e eu acho que, sobretudo, o jornalismo em Portugal foi mantendo, em geral, manteve o tema na agenda, que é importantíssimo, ele nunca saiu da agenda, isso é extraordinário, e quem comunica mutilação saberá disso, que encontra sempre eco
nos jornalistas sobre isso, e eu acho que isso é muito, muito importante. Claro que às vezes não comunica na linguagem mais inclusiva, mais, enfim, não sei muito bem, também aqui não há linguagens neutras, não é, nesta matéria, mas mais integradora, ou seja, mais potenciadora também de transformação, mas em conjunto, não é? Não ser uma coisa, ainda há questões relacionadas com a linguagem, mas que são questões que existem para outros temas, para outros assuntos. A escolha das palavras no jornalismo é algo muito importante, mas os jornalistas acabam por, às vezes, com a rapidez, a pressa, o estarem a fazer muitas coisas, não lhe dedicar a devida atenção. Isso é uma crítica que eu faço e que faço, também é para mim, mas que nos deve preocupar, digamos assim. Portanto, em termos de comunicação, o que temos hoje é o tema na agenda, enfim, de forma muito regular, produz trabalhos de alguma dimensão, portanto não é só a notícia, não é só ter ouvido aqui a Secretária de Estado há bocadinho ter quantos casos já há em 2021, que é obviamente um dado que eu de certeza verei na notícia que daqui a pouco a Agência Lusa vai publicar sobre o que aqui se disser, não é? Não é só isso, há mais trabalhos em profundidade, procurou-se também ir conhecer a Guiné-Bissau. É verdade que há boleia deste tema, mas se calhar também foram cobertos outros assuntos igualmente interessantes, mas acho que é um país que pode não ser pelas melhores das razões, porque esta não é seguramente uma boa razão, mas se isso produzir conhecimento entre as partes também há aqui um lado positivo, não é? Portanto, é um país que eu acho que os portugueses conhecem melhor, de certa forma por causa deste tema, pode parecer um bocadinho... O que é que, na altura, também em 2002, era algo complexo? As autoridades públicas não tinham muita noção de como comunicar isto, não estavam minimamente no domínio da... Eu recordo, pois, estamos na Escola Nacional de Saúde Pública, acho que é importante, na altura houve um estudo em que apenas 17% dos médicos em Portugal reconheciam que saberiam identificar uma mutilação numa mulher se a vissem. Isto é extraordinário, isto hoje, como é óbvio, este número hoje não será de todo este, com toda a formação que houve entretanto, 17%, portanto era vocês pensarem, ora bem, todas as mulheres que estão a ir, de certeza, pelo menos ter filhos à maternidade Alfredo da Costa, porque sabemos a relação que, no caso da comunidade guineense, existe, não é? Só 17% das pessoas que virem aquelas mulheres, eu não estou a falar sequer agora de mutilar crianças e tal, estou a falar de mulheres que com certeza padecem horrores, em alguns casos, pode não ser em todos, mas que precisam de acompanhamento, precisam de alguém que identifique aquilo que têm e que lhes pergunte se precisam de aliviar de certa forma o seu sofrimento ou ter algum tipo de acompanhamento. 17% era ridículo. Portanto, ou seja, a comunidade médica também não estava tudo preparada. Houve aqui um esforço, eu acho que esse aliás foi a primeira, para além da política, mas a política é mais fácil, não é? Porque a política é subir ao púlpito da Assembleia da República e falar, e bem, mas é mais fácil. Mas em termos de produção, de transformação, foi entre a comunidade médica. Houve de imediato estudos, investigações, planos de formação, enfim, houve muita coisa, foi bastante rápida a reagir e procurou estar em condições de facto de lidar com este assunto que estava a aparecer na agenda e que é um assunto que importa analisar de vários pontos de vista. O que é que hoje ainda sinto em relação aos poderes, aos organismos públicos, enfim, às pessoas, aos profissionais públicos, aos trabalhadores públicos, digamos assim, que nem sempre sabem comunicar também, ou seja, se é verdade que o jornalismo tem que medir a linguagem, enfim, tentar comunicar de uma forma mais, que não aponte, não é? Que não seja discriminadora de determinadas pessoas, mas que tente integrar essas pessoas no discurso para o transformar, sim, isso deve ser o principal a fazer. Também é verdade que quem comunica tem que saber comunicar da melhor forma, não é? Eu acho que falta muito media training em Portugal, em geral. Ou seja, falta a capacidade dos organismos públicos e de quem trabalha em funções públicas de saber falar
a jornalistas saber passar a mensagem, escolher também bem as palavras, não é? Aqui eu acho que ainda há um trabalho a fazer, que tem sido feito até através da Comissão para a Igualdade e Cidadania, que tem feito várias formações, não só sobre a mutilação, mas que não, as formações normalmente não aliam os dois lados, não é? Ou seja, ou são para os jornalistas, ou são para outro tipo de agentes, não é? E não os cruzam. Eu acho que era interessante começar a cruzar estas pessoas de uma forma mais próxima, para se perceber como é que esta forma de uns falarem com os outros pode ser melhorada. Além disso, acho que era importante também, já tenho dito a propósito de vários outros assuntos, que estas formações que há sobre comunicação, sobre como comunicar, que fossem mais dirigidas a quem dirige órgãos de comunicação social. Isto porquê? E voltando ao início, fazendo aqui o fecho, porque, como eu vos expliquei, aquilo foi um acontecimento muito raro, a tal capa, e os tais 70 mil caracteres, e os tais 10 páginas, depois já não existe. E aquilo foi porque o diretor olhou para o meu trabalho e disse, isto vale isso, não é? E, portanto, tem que haver também aqui todo um trabalho de sensibilização de quem dirige órgãos de comunicação social para o aprofundamento destes temas. E isso, se calhar, consegue-se com uma formação que os abranja, que lhes seja dirigida. E, portanto, basicamente, e em resumo, eu acho que a mutilação genital feminina é um assunto na agenda em Portugal muito por causa dos jornalistas, obviamente ajudados pelos organismos públicos que trabalham esta matéria, e tendo ainda alguns reparos a fazer, nomeadamente na linguagem, eu acho sinceramente que o jornalismo em Portugal tem coberto o assunto de uma forma o mais abrangente, inclusiva e no sentido da transformação possível. Muito obrigada. Passamos agora ao painel Combate à Mutilação Genital Feminina, Intervenção e Formação. Começando por dar a palavra a Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, muito obrigada por esta oportunidade, por este evento e podermos estar hoje aqui ainda presencial. A mutilação genital feminina é uma manifestação flagrante da desigualdade de género que está profundamente enraizada nas estruturas sociais, económicas e políticas. É uma violação dos direitos humanos e uma forma extrema de violência contra meninas e mulheres. Podia ter sido eu própria a escrever estas frases, podia ter sido qualquer pessoa de tão evidentes que são, mas não fui. Foi António Guterres, na sua qualidade de secretário-geral das Nações Unidas. Não é um problema de Portugal, é um problema do mundo, mas é também um problema de Portugal. E os problemas, quando identificados, existem para os tentarmos resolver. E é isso que estamos aqui a fazer. Com os esforços conjugados da interdisciplinariedade entre a área governativa da igualdade e a área governativa da saúde, em articulação e cooperação ativa com associações da sociedade civil, é este o caminho estratégico que temos seguido e queremos continuar a seguir. Um caminho que nem sempre tem sido fácil, mas que já trilhamos há algum tempo e que já vimos que traz resultados práticos, reais e tangíveis. É um caminho que temos que continuar, independentemente de eventuais mudanças de ciclos políticos. O plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, que faz parte integrante da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual, atualmente em vigor, é inequívoco na assunção de que a erradicação das práticas nefastas, nas quais se inclui a mutilação genital feminina, não pode ser encarada como uma intrusão nos costumes culturais de outros povos e que o relativismo cultural, que também aqui já foi referido, não pode de modo algum prevalecer sobre os direitos humanos. A mutilação genital feminina reveste-se de contornos paradoxais. Trata-se de uma agressão exercida quase sempre por familiares próximos,
na maioria das vezes não conhecedores das suas consequências reais para a saúde e para a integridade física das meninas e mulheres, praticada na equívoca crença impostora de proteção ou no simbolismo enganador da pertença. Por isso, a capacitação das comunidades, mas também, em particular, a formação específica de profissionais em áreas estratégicas, como é o caso da saúde, é uma medida de política maior, da maior importância no combate e prevenção a este flagelo, porque permite-nos identificar sinais, detectar situações que antes nos passaram despercebidas e habilita-nos a atuar onde e quando é necessário. Permite-nos a prevenção concertada e não tanto ou só a intervenção reativa e de emergência. É por isso, com muito gosto, que damos hoje início a mais um curso de pós-graduação sobre mutilação genital feminina, conduzido aqui pela Escola Nacional de Saúde Pública, a que muito agradecemos. Mais de uma centena de profissionais de saúde já frequentaram edições anteriores e tornaram-se mais capazes de agir, prevenir e combater no terreno situações potenciais ou situações concretizadas de mutilação genital feminina. Novos formandos e formandas iniciam hoje este percurso. Em conjunto, estamos a ficar mais fortes, mais conhecedores, mais atuantes. Mas esta pós-graduação não é um ato isolado. Ela faz parte de um projeto maior. Refiro-me ao projeto Práticas Saudáveis, fim à mutilação genital feminina, também já aqui referido, e que se encontra atualmente em execução sob a coordenação conjunta da SIG, do ACM e da Administração Regional de Saúde e Val do Tejo. Este projeto é a estratégia de cooperação aplicada no terreno, que conta atualmente com a participação de 10 agrupamentos de centros de saúde da área da Grande Lisboa e que funcionam como seus pontos focais nos respectivos territórios. Estes pontos focais têm o desafio de construir e implementar planos locais da ação, em estreita articulação com os municípios, com as organizações não governamentais, com associações de imigrantes dos respectivos territórios, num permanente trabalho de articulação com a SIG. Os vários profissionais que hoje aqui iniciam este percurso formativo especializado irão certamente reforçar a capacidade no terreno do desenvolvimento destes planos já existentes. Mas melhor ainda será se puderem contribuir para o alargamento do projeto Práticas Saudáveis a mais agrupamentos de centros de saúde, nomeadamente na Zona Norte. A estratégia está montada e já provou que funciona. Não precisamos de criar outros ou novos instrumentos. O que precisamos é de continuar a reforçar a formação dos agentes de saúde, a continuar e a capacitar a possibilidade de atuação dos agentes locais das comunidades onde existe prevalência de mutilação genital feminina e continuar este trabalho conjunto, que é o caminho certo. Tornar o projeto Práticas Saudáveis num programa à escala nacional. Esta deve ser a nossa meta. Muito obrigada. Chamamos agora Luís Pires, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Muito bom dia a todas e a todos. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, o Dr. António Soares, a Sra. Secretária de Estado Rosa Monteiro, da Cidadania e Igualdade. Da sua pessoa, cumprimentar todas as organizações parceiras no projeto que temos vindo a desenvolver há algum tempo. Cumprimentar também o Dr. Professor Rui Santana e todos os professores da Escola Nacional de Saúde Pública e felicitar por esta iniciativa. Cumprimentar todos os alunos. E de facto eu vou ser breve, aliás, porque hoje aqui já foram frisados um conjunto de aspectos extraordinariamente importantes. O primeiro de todos foi que não há muito tempo esta era uma área de pouco se sabia e de pouco se falava, e que houve aqui já um trajeto que nos aproxima do caminho certo e de facto cada vez mais termos profissionais de saúde e não só. E a Sra. Secretária de Estado revelou um número impressionante, 6.000 profissionais de saúde que já fizeram formação nesta área, é de facto muito, muito relevante, e portanto temos, e por isso também a satisfação por estarmos neste momento a dar, enfim, o pontapé de saída nesta pós-graduação, uma vez que vamos ter um conjunto de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, assistentes sociais, psicólogos, enfim, muitas outras profissões que trabalham na saúde, seguramente capacitados para lidar com esta questão. Também ficamos a ver do que foram as intervenções ao longo deste início de manhã, que de facto este é um problema importante, é um problema de saúde, desde logo um problema de saúde pública, e como tal temos que o encarar dessa forma.
é um problema importante de saúde pública, mas vimos que é muito mais do que isso. Foi aqui dito que é de facto um problema de direitos humanos, e os direitos humanos não são negociáveis, e portanto tem que haver uma tolerância zero para este tipo de práticas que são de facto criminosas e que não podem ser toleradas. Além do mais, é de facto uma questão de violência contra as meninas e contra as mulheres, que é de facto inadmissível e que também na saúde temos, enfim, uma atenção muito especial a todas as práticas de violência em várias áreas e temos, enfim, os profissionais de saúde muito atentos a essa matéria. Portanto, é um problema grave que na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo temos encarado com muita seriedade e, portanto, agradecemos desde logo todo o trabalho em parceria. Devo dizer que os nossos departamentos de saúde pública, anteriormente o Dr. Mário Durval e agora o meu colega e amigo António Carlos, têm sido de facto uns paladinos e pessoas que têm olhado para esta área com uma extraordinária atenção, que sempre se envolveram, sempre colaboraram, e portanto daí também, enfim, sendo nós uma região que abrange 3.600.000 pessoas, portanto praticamente um pouco mais de um terço da população portuguesa está na área da região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e sendo nós, enfim, o nosso grande objetivo proporcionar saúde e bem-estar a essas pessoas, obviamente que este é um problema importante de saúde e de bem-estar para as jovens e as jovens mulheres da nossa região. Portanto, agradecer ao nosso Departamento de Saúde Pública todo o empenho que tem colocado nesta matéria. É óbvio que o Conselho Diretivo da ARS está cá também para apoiar e tentar, enfim, manter esta excelente parceria com várias instituições com quem temos aprendido muito, e pronto, dizer-vos que contem connosco pessoalmente e também em nome do Conselho Diretivo e da ARS e da Saúde Pública, obviamente que estamos ao dispor para aquilo que julgarem que nós podemos colaborar. E, enfim, felicidades para a escola, felicidades para todos os alunos e com certeza que será muito bom ter um conjunto de pessoas que conhecem, ao contrário do início em que pouco se sabia e pouco se falava, agora vamos seguramente estar muito mais capacitados, vamos saber muito mais e, portanto, vamos procurar impedir esta prática e, portanto, fazer prevenção desta situação. Portanto, muito obrigado a todos e bom trabalho e bons estudos. Muito obrigado. Vamos agora proceder à assinatura da adenda ao protocolo do curso de pós-graduação sobre mutilação genital feminina. Chamamos ao palco a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, o Secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Salles, também a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Sandra Ribeiro, o Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde, Lisboa e Vale do Tejo, diz isto. Após a assinatura do protocolo, pedimos que se juntem para uma fotografia. Ai, Sr. Diretor da Escola, peço desculpa, da Escola Nacional de Saúde Pública, Rui Santana.
Para proceder à assinatura da adenda ao protocolo do projeto de práticas saudáveis FIAM Fundação Hospital Feminina, que prevê o prolongamento do protocolo até dezembro de 2023. E pedimos para que se junte para assinar o protocolo o vogal do Conselho Diretivo Global do Comissariado para as Migrações, José Reis. Sim, sim, sim. Agora sim, pedimos que se juntem para uma fotografia. Para encerrar esta sessão, passamos a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Salles. Bom dia a todas e a todos. Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Monteiro, Senhor Professor Rui Santana, Diretor em Substituição da Escola Nacional de Saúde Pública, Senhora Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Doutora Sandra Ribeiro, Senhor Presidente da Administração Regional de Saúde, da UBT, Doutor Luís Pisco, meu querido amigo, Dr. António Carlos, Dr. Rui Reis, José Reis,
todos muito bom dia, sintam-se todos cumprimentados. De facto, a mutilação genital feminina é, para além do crime, uma clara violação dos direitos humanos, de dimensão à escala mundial, com consequências graves para as crianças, meninas e mulheres que as acompanham ao longo da vida. E é por isso com elevada satisfação que neste Dia Internacional dos Direitos Humanos assisto ao lançamento de mais uma edição do curso de pós-graduação sobre mutilação genital feminina na Escola Nacional de Saúde Pública. Permitam-me que comece por fazer uma saudação especial à minha colega Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, pela colaboração que temos tido e também pelo seu empenho e dedicação, não só nesta área, em muitas outras áreas, mas particularmente hoje nesta matéria. Uma saudação que estendo a todos os destinatários deste protocolo, nomeadamente à Escola Nacional de Saúde Pública, à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Volta do Tejo, à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e à Direção-Geral de Saúde, pois a senhora diretora não está, estamos muito aflitos ainda a terminar algumas normas, mas estão representadas. Só através, de facto, desta cooperação interministerial, do envolvimento das entidades públicas e privadas e toda a sociedade, conseguiremos pôr fim a esta forma de violência e um dos maiores atentados aos direitos e liberdades das meninas e das mulheres. E esta pós-graduação é, sem dúvida, uma enorme mais-valia para a prevenção e combate à mutilação genital feminina em Portugal, e é importante porque nos permite capacitar os profissionais de saúde, difundir boas práticas e métodos de prevenção, identificação e tratamento, qualificar mais profissionais de saúde, como foi dito, aumentar a produção de conhecimento nesta área. E os profissionais de saúde são, de facto, imprescindíveis para acabar com a dor das meninas e mulheres que sofrem de mutilação genital feminina. Assumem, de facto, um papel crucial na prestação de cuidados de saúde das vítimas destes violentos atos, centrados numa perspectiva reparadora de lesões causadas, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional. Não posso deixar passar esta oportunidade sem fazer um justo reconhecimento aqui a todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesta área, particularmente. Os 647 registros sobre mutilação genital feminina na plataforma de registro de saúde eletrónica, efetuados desde 2014, dos quais 101 no ano passado e 119 até outubro deste ano, em plena pandemia Covid-19, revelam, de facto, o sucesso destas formações, assim como o esforço e a sensibilização dos profissionais de saúde para esta matéria. Por isso, a todos eles, uma vez mais, o nosso muito obrigado. Entre 100 a 140 milhões de meninas e mulheres foram sujeitas a alguma forma de mutilação genital feminina a nível mundial todos os anos. Mais de 2 milhões de meninas correm o risco de potencialmente ter. Falamos de um crime de violação dos direitos humanos e de uma questão de saúde pública. Não podemos ficar indiferentes aos números. Devemos inquietar-nos. Não podemos deixar que qualquer tradição ou crença ponha em causa a integridade. Não podemos ficar indiferentes às consequências para a saúde física e psicológica, mas também para a saúde sexual e reprodutiva destas meninas e mulheres. Consequências muitas vezes irreversíveis e que podem impor uma morte prematura pelas complicações que podem provocar. Embora seja uma prática concentrada em países situados em África, Médio Oriente e na Ásia, acontece em comunidades como os Estados Unidos, Canadá ou em países da União Europeia, como Portugal. Portugal, por isso, não é exceção e está entre os países em risco no que diz respeito às práticas de mutilação genital feminina. Por isso, esta é uma temática que tem integrado em estratégias nacionais com múltiplas áreas de intervenção: comunidade, educação, formação e investigação, justiça e direitos humanos e cooperação. Na saúde, permitam-me que destaque algumas das iniciativas que têm vindo a ser realizadas, como o projeto Práticas Saudáveis, fim à mutilação genital feminina, publicação de orientação sobre mutilação genital feminina destinada a profissionais de saúde, a formação dos profissionais de saúde, seja na parceria dos cursos de formação pós-graduação, na formação de profissionais da linha de saúde 24 ou dos elementos dos núcleos de apoio a crianças e jovens em riscos, mas também de outros profissionais, nomeadamente do Centro de Estudos Judiciários. Também o rastreio de grávidas com mutilação genital feminina na vigilância da gravidez,
no Programa Nacional para a Vigilância de Gravidez de Baixo Risco em 2015 e o Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica 2018-2030, que inclui o aprofundar do conhecimento sobre os contextos socioculturais e as práticas tradicionais nefastas como a mutilação genital feminina. Um caminho que nos permite agora querer mais, com maior exigência e ainda com maior compromisso. A análise em curso aos casos de mutilação genital feminina do Registro de Saúde Eletrónico entre 2018 e 2020 indica-nos que a idade média da mutilação genital feminina foi os 7,9 anos, maioritariamente na Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Dados que estão em linha com os anos anteriores. E uma vez mais, todos os registros foram feitos por profissionais das unidades de saúde LVP. Isto de facto acontece porque é onde existe a maior concentração de mulheres migrantes oriundas dos países onde se pratica a mutilação genital feminina e porque as ações de formação, nomeadamente as pós-graduações, têm sido destinadas sobretudo a profissionais desta área, e daí, com certeza, que o bom nível de registro de notificação destas situações. Sabemos hoje que nos anos em que a formação é ministrada aumentam os registros por parte dos profissionais e a análise regular, a publicação e a atualização dos dados permite-nos ter um conhecimento cada vez mais aproximado da realidade deste fenómeno em Portugal, importante para melhorar o apoio às mulheres e meninas submetidas a esta prática ou em risco de ser. Temos, pois, de continuar a apostar na formação dos profissionais de saúde, de forma a ajudá-los a lidar com este fenómeno, para que sejam capazes de identificar e registrar corretamente os diferentes tipos de mutilação, para que reconheçam adequadamente as complicações associadas e a forma correta de intervir, para que o contacto com as vítimas de mutilação genital se estabeleça através de uma cultura de proximidade, de abertura, também de confiança, e por isso precisamos de continuar a combater a desinformação, mudar consciências, alterar comportamentos que evitem esta prática dolorosa e com risco para a saúde das mulheres. Temos, pois, enormes e exigentes desafios pela frente, para os quais, com certeza, estamos todos convocados, o governo, as autarquias locais, entidades públicas e privadas e toda a sociedade civil. O valor da igualdade da vida humana como condição necessária para a construção de um futuro sustentável para Portugal torna o futuro comprometido com os direitos humanos, que assegura a plena participação e realização de todas e de todos, um desígnio ao qual o governo tem dado especial importância. Neste dia em que comemoramos o Dia dos Direitos Humanos, reafirmamos o nosso compromisso na erradicação de práticas tradicionais nefastas, como a mutilação genital feminina, compromisso de promover as mudanças necessárias para a construção de um país mais justo, livre e fraterno, e, obviamente, o compromisso de não deixar nunca ninguém para trás. Muito obrigado a todas e a todos, e uma excelente pós-graduação, com muito boas notas e com um excelente desempenho. Muito obrigado a todas e a todos. Muito agradecemos a sua intervenção, Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. E neste momento damos por encerrada a sessão, desejando um bom dia a todos que estão aqui presentes e a todas que assistem em casa a esta sessão. Obrigada.